Em princípio, eu quero me solidarizar com os irmãos do Rio Grande do Sul, mas também utilizar desses lamentáveis episódios para provocar um debate muito mais amplo acerca das questões socioambientais. O que está acontecendo não pode ser colocado na conta do acaso e nem apenas dos fenômenos naturais, porque as relações do homem em sociedade têm sido apontado inclusive pelo IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, como algo motivador das mudanças climáticas. Se não, vejamos, conjuntos de árvores vêm sendo extraídas em várias cidades brasileiras para dar lugar às construções, seja condomínios, empreendimentos comerciais e industriais, e em muitos desses casos sem respeitar inclusive os limites estabelecidos pelo Código Florestal brasileiro. Essas mesmas cidades vêm sendo impermeabilizadas com concreto de um modo geral, calçamento, asfalto, as próprias construções, entulhos derramados e despejados em qualquer lugar, inclusive nas margens dos recursos hídricos. Os combustíveis fósseis, as descargas dos automóveis, as chaminés das fábricas formam os gases formadores do efeito estufa que se acumulam na atmosfera e impedem os raios solares de retornar. Ou seja, todos os dias o Sol manda para aqui para a Terra os raios solares. E esses raios, ao invés de ser absorvido pelas árvores que praticamente já não existem mais, eles acabam batendo no solo e tentam retornar para a atmosfera, mas lá são impedidos por conta desses gases aqui mencionados. Mas amanhã vem novos raios de sol e por conta disso o aquecimento global, o derretimento das geleiras, as mudanças climáticas que fazem com que em alguns lugares nós tenhamos chuvas torrenciais, em outros lugares a seca. Isso é a mudança climática. Faz com que em alguns lugares a quantidade de água de chuva seja intenso a ponto de que as cidades não suportem. Inclusive aí eu aproveito para fazer uma crítica aos gestores que em cidades cujos rios passam no meio, no centro dessas cidades, acabam transportando através da drenagem a água dos vários pontos e jogam no rio que passa no centro da cidade. É natural que esse rio não suporte e transborde, contribuindo assim para o alagamento desses lugares. Em 2022, quando lançamos o livro Casa Verde, Os Caminhos da Ecologia, nós chamamos os nossos leitores e a sociedade para uma reflexão mais ampla acerca do que está acontecendo. Inclusive, nesse livro, na página 49, nós fizemos o seguinte comentário. Quando nos referimos às conferências ambientais que buscavam e que buscam chamar a atenção para esses problemas que cada vez estarão mais frequentes na sociedade humana, nós dissemos o seguinte: ao menos na teoria, os homens passavam a demonstrar preocupações com as questões ambientais, como pode ser observado nos documentos finais de diversas conferências que tratam sobre o assunto. Paralelo a isso, os especialistas do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, IPCC, também passaram a emitir importantes alertas. Segundo eles, as mudanças na temperatura da Terra, em grande parte, estão associadas às ações antrópicas, ou seja, às ações provocadas pelo homem. E, por último, a gente diz que, de acordo com a ONU, a situação é tão preocupante que o secretário das Nações Unidas, Antônio Guterres, interpretando os dados publicados pelo IPCC naquele ano, disse que o relatório é uma espécie de código vermelho para a humanidade. Os gases emitidos pela queima de combustíveis fósseis e o desmatamento são algumas das ações humanas que contribuem para o aquecimento do planeta e colocam bilhões de pessoas em risco. E, por último, eu quero falar que quando nós criticamos os setores econômicos, não é porque não saibamos a importância da economia para o nosso país, mas é porque nós entendemos de que é necessário recuarmos um pouco nessa ganância de querer apenas ganhar o dinheiro. Porque para isso, por exemplo, na hora de construir os condomínios, os empresários não querem perder 1 metro de terra e às vezes
se constrói nas proximidades de um corpo hídrico que seguramente precisava de ter mais espaço para correr livremente. E o que é pior é que o poder público acaba não dotando os órgãos ambientais de equipes técnicas multidisciplinares. O órgão ambiental, ele precisa ter um geógrafo, ele precisa ter um biólogo, ele precisa ter um engenheiro ambiental, alguém que conheça das relações humanas, aí, sei lá, pode ser o historiador, o próprio geógrafo pode fazer isso. O fato é de que é necessário equipes técnicas para licenciar os empreendimentos, porque senão a tendência é, ou por falha humana, nós contribuamos para que as nossas cidades estejam cada vez mais apertando os corpos hídricos, ou por falta de conhecimento, ou por ganância. Então é necessário que os órgãos ambientais nas cidades brasileiras estejam dotados de técnicos com conhecimento capaz de adotar medidas que preservem o meio ambiente, preservem a vida das pessoas, garanta a qualidade de vida e possa guardar um pouco disso que Deus nos deu, que é esse grande presente que é a natureza também, para as futuras gerações. Então, um grande abraço, fiquem com Deus. Se você não é inscrito nas nossas redes sociais, nos acompanhe, até porque a gente sabe que as redes sociais têm que trazer entretenimento, têm que trazer diversão, mas também tem que refletir acerca de coisas sérias que impactam as nossas vidas e nós precisamos ter em mente de que essas discussões precisam ser travadas e um dos principais campos nesse momento, além da escola, eu acho que é aqui nas redes sociais. Grande abraço, fica com Deus e continue aí nos acompanhando.